Olá, galera! Aqui quem fala é a Jennifer. Para quem não nos conhece, nós somos da quinta fase de licenciatura em teatro da Universidade Regional de Blumenau, FURB. Opa, meu celular, gente, ó, que legal! E a gente deu início ao nosso Posso Pode, podcast teatral, nesse semestre ainda. Confuso, sim, confuso, mas vocês vão entender daqui a pouco. E agora a gente está expandindo para um videocast, onde a gente consegue ver, ficar lindo, maravilhoso na frente da câmera. Ok. Ok. E a gente está expandindo isso para os demais estados do Brasil, do mundo, para a gente conhecer os artistas, enfim. E para iniciar, a gente está no FITUB, Festival Internacional de Teatro Universitário. Que honra estar aqui nesse festival maravilhoso, cheio de potências. E para iniciar, eu queria fazer o nosso jogo, o nosso famoso jogo do Posso Pode. Eu queria falar, posso, Pode. Fernando? Vitor, você pode? Posso? Vitor, posso? Pode, Fernando. Então, bora lá. Primeiramente, eu queria perguntar para vocês se apresentarem e apresentarem para a galera quem são vocês, quem é a trupe. Pode ser chamado de trupe, pode ser chamado de Pode ser CIA. chamado de Podemos, claro. Pode chamar. Como quiserem. Então, nós somos recém-formados pelo Teatro Universitário, né? Todos que participam do espetáculo. Até o nosso músico também, ele é formado no Teatro Universitário, ele formou há mais tempo. E desse elenco de 5, tem um músico que formou há mais tempo, e nós 3 hoje formamos uma companhia, né? Eu, o Vitor e a Ana Luísa Cossi, que é a Tuk Tuk. Mas da turma de formatura, que tinha também o Tai, né, que fez parte do processo, ele foi para o Rio de Janeiro a trabalho, e aí foi substituído pela Bianca Freire. Então, nós somos hoje o elenco de Gold, que é o espetáculo de formatura do Teatro Universitário da UFMG. E, felizmente, estamos conseguindo rodar um pouquinho com esse espetáculo de formatura, que foi bem difícil da gente, foi um processão. É longo, complexo. Mas estamos aí. E agradecer mais uma vez o FITUB, né, por ter convidado, chamado, a gente selecionado. O festival realmente tem uma estrutura muito legal, a curadoria, assim, incrível, programação muito bacana, assim. Obrigado mesmo, está sendo ótimo estar aqui. A gente não se apresentou. Eu falei da Ana Luísa Costa, que faz a Tuk Tuk com a gente. Falei da Bianca Freire, que está no elenco, do Max, que é o músico, Vitor Veloso, Fernando Dornas. A gente queria saber um pouco de como foi o processo. Eu assisti ontem, muito interessante o visual, o aspecto visual do cenário, essa coisa que traz muito ancestralidade. Eu vejo muito esse ancestral nesse espetáculo. Enfim, vejo muita potência nesse espetáculo também. Rolou uma roda de conversa agora, vocês falando desse processo, acredito que agora tem muito mais para vocês falarem agora pra gente. Como foi o processo de construção desse espetáculo? Bom, então, a gente começou, né, no início do processo, os encontros virtualmente, por causa da questão sanitária, da pandemia, né? E aí, depois, a gente começou com esse desejo de que a gente queria contar uma história. Esse era o mote principal. E aí nós partimos para uma série de pesquisas, assim, dentro da literatura, né? Passamos pela Clarissa Pinkola Estes, O Dom da História, que é um livro curtinho, assim, muito, muito bacana. Passamos pelo Caio Fernando Abreu, apareceu o Hermann Hesse, depois nós fomos para o José Saramago, e a gente foi levantando esses textos, assim, e aí meio que em algum momento a gente tentou fazer um compilado de todos eles, atravessar todos eles. A gente criou uma ideia de que a gente queria desenhar uma matrioshka, que é aquela boneca russa, né? Que vai abrindo, aí tem uma boneca, abrindo uma boneca. Então, dentro de uma história, uma outra história que se abre para uma outra história e uma coisa que vai em camadas, né? E aí a gente foi e elegeu, em determinado momento, que a gente ia montar o José Saramago, a Ilha Desconhecida. E a gente ficou um mês, né, mais ou menos, ensaiando esse processo, quando
houve um ponto de inflexão no nosso processo criativo, que a gente parou para pensar assim, o diretor parou, né? Já tinha um desejo do elenco de fazer uma criação original, que a gente queria criar uma coisa nossa, não necessariamente partir de uma literatura, de um texto já pronto, da gente criar, né, em sala, dentro do laboratório. E o diretor trouxe, então, essa vontade de dizer da terra, de dizer dessa degradação do ambiente, da relação do homem com a terra. E aí, a partir daí, contaminados com todos esses... o que ficou, né, do Saramago, desse desejo de contar a história, a gente, então, no Gold, resolveu contar a história da relação do homem com a terra, né? Desde quando os primeiros homens surgiram, como era essa relação com a natureza, né? Uma comunhão ali, uma outra forma de viver, de conceber o espaço, de lidar com a terra, com o ambiente, e depois como essa relação muda, né? E vai mudando ao longo dos anos até a exploração máxima do planeta, né? Onde as pessoas são consumidas, né? Sim, exatamente. Assim, foi um processo que a gente partiu muito de improviso, muitos improvisos mesmo. E a partir desses improvisos a gente foi vendo, então, e limpando aquilo que funcionava, aquilo que não funcionava, né? E foi um pouco que tentando cristalizar ali algumas estruturas. Depois a gente partiu para a escrita de um roteiro, né? Com algumas... Aí a gente tentou desenhar as falas e tudo, com a orientação dramatúrgica da Idila Silmarov. E aí foi surgindo, assim, o espetáculo foi criando corpo, enfim, né? Ele é meio polifônico, assim, ele tem uma série de linguagens. Aí a gente foi meio que fazendo essa costura depois. Interessante nesses processos de criação própria, né, de dramaturgia própria, que eles são sempre muito particulares, né? Que horas que esse texto encaixa e fala assim, agora temos, e aí vai, né? No nosso caso, isso foi muito lá no final, foi muito derradeiro, que tudo se encaixou, né? Outra coisa também que é interessante de ver nesses processos de dramaturgia própria é como que a peça ganha um pouquinho de cada um de nós está ali, né? Ali tem um humor ácido, que é típico, o Vitor gosta muito, a Ana também, e eu também. Tem um humor muito ácido ali. Tem uma poesia que é típica do nosso diretor Tarcísio, que olha com muito caro para ele esse tema, né, da terra e da preservação ambiental. Então tem essa poesia, essa visão poética do Tarcísio, que é o nosso diretor. Então é legal enxergar assim como cada um tem uma contribuição, né, nesses processos que são bem particulares. O que me interessou no espetáculo de vocês foi a música, que é toda feita na hora, toda construída ali. Como foi chegar nesse ponto? Vamos escolher uma música que vai ser toda construída a partir... que o público vai poder ver, né, esses sons, e essa corporalidade que também está junto nesse movimento todo, né? Como foi esse processo, assim? Na verdade, eu acho que a gente acredita muito que teatro tem que ter música, né? Sim. Tem que ter música, é fundamental. E a gente, como era um elenco pequeno também, reduzido, a gente foi pensando então que a gente queria música de qualquer forma, porque é fundamental. E quando o Max foi convidado para o trabalho, a gente estava no processo do Saramago, né? E aí a gente foi trabalhando uma outra, a gente também no processo passou por um outro tipo de musicalidade, de construção de dramaturgia sonora, e depois a gente mudou isso junto com a temática da peça de maneira geral, né? Então o Max ia tocar, ele é sanfoneiro, ele na verdade é um multi-instrumentista, né? Mas ele o principal instrumento dele é a sanfona, ele ia tocar a sanfona lá na nossa outra proposta. Depois, quando a gente foi para esse trabalho, e essa vontade de contar, então, essa história do homem e desses primeiros homens, né, que vieram e viam a natureza de outra forma, né? A dança e a música é uma coisa fundamental da vida, né? Fazia parte da vida ali, fundamental. O ritual, né? Essa vida ritualística em comunhão com a natureza. Então a gente achava que era muito importante essa construção ali que se desse no palco. Ao mesmo tempo que esses homens estão surgindo, eles conhecem a terra, eles estão integrados a ela,
mas eles também já têm uma musicalidade inerente ao corpo e uma dança inerente também a essa vida, e como tudo isso se dá ao mesmo tempo ali, né, naquela passagem. O Max também conseguiu muito bem contornar essa limitação. Quando nós tínhamos um elenco reduzido, não tinha como ficar, tipo, vamos tocar aqui agora nós, vocês vão encenar. Com um pedal de looping. Naquela cena inicial, a gente vai cada um colocando uma camada, né? E a gente volta para a cena. Então, isso foi um recurso que ele trouxe, que ele dominava, que foi muito importante para a gente conseguir participar musicalmente também, né? E a parte do corpo também, acho que acaba vindo de uma forma um pouco natural para o Tarcísio, nosso diretor, que é nosso professor de corpo lá no TU, né? Então, se a gente for pensar nos nossos encontros, do aquecimento até o final, o corpo está vivo o tempo inteiro e o Tarcísio olha muito para isso. E teve a construção da Faminta também, né? Que aí depois tem a banda, que a gente toca um rock lá também, que é isso, é uma vontade de retomar a música ali, mas agora a música num lugar de uma música de protesto. Sim, de fala. Né? De fala, de se colocar ali diante do que está acontecendo, né? Que é aquele momento de reação da Terra, né? E aí também vira-se tudo de cabeça para baixo naquele momento. A gente vira as bacias, enfim, né? E essa transição que vocês fizeram, porque ela ficava lá em cima, né? A atriz. Em outros espetáculos, como isso funciona de acordo com cada estrutura, né, de teatro? Ele muda? Mudamos muita coisa aqui. Eu ia dizer, vocês devem ter mudado muita coisa para a estrutura aqui. A gente viu oportunidades, né? Porque a estrutura de vocês realmente é muito legal. A gente nunca tinha apresentado num teatro com um palco tão profundo, então isso a gente conseguiu colocar profundidade no cenário, né? Foi ótimo. Direito enorme. Exato. Né? Foi ótimo a Thalita ter vindo, né? Porque a Thalita Mota, ela é a diretora de arte do espetáculo. Ela conseguiu adaptar com aqueles galhos, trazer uma atmosfera orgânica que a gente tinha lá na Funarte, foi onde a gente estreou, porque a gente tinha no galpão da Funarte uma parede de tijolos muito terrosa e tal. Então o nosso espetáculo tinha uma atmosfera muito orgânica. E aqui a gente ia ter dificuldade de atingir essa atmosfera com um fundo de cortinas, né? Ou então... E essa ideia do galho, ela já existia antes, né? A Thalita tinha trazido ela antes, ela não foi executada na Funarte por causa do fundo, que já cumpria essa função. Mas aqui nós tivemos a sorte de achar daqui material da vegetação local, tá? Esses galhos maravilhosos. Faz parte aqui do bioma. E tendo a varanda, o balcão, né? A Ana aproveitou para, já que a fala dela demanda uma posição altiva, assim, né? E ficou muito bom, porque dá foco àquela cena. E as pessoas ficam fissuradas nela, é muito potente. E daí do nada já acontece vocês jogando as bacias e estão amassadas. É muito, muito potente, né? Enfim. Foi um desejo de apropriar do espaço mesmo. E normalmente ela canta ali, naquele microfone do lado da banda. Quando ela dá aquele texto com a máscara ali, ela sai, troca de roupa e volta para aquele mesmo lugar. Né? Aí, quando a Thalita viu aquele camarote, ela falou, vamos tentar jogar o foco para lá ali, né? Surpreender. E as máscaras, para quem não sabe, que tá assistindo e vai depois, vocês têm máscaras no espetáculo de vocês. Foi confeccionado pelo grupo ou foi uma pessoa de fora que reproduziu essas máscaras para vocês? É um professor do Teatro Universitário da UFMG, Fernando Linares, que a pesquisa dele é uma pesquisa de máscaras e de mascaramento. Ele é um pedagogo da máscara, mas ele também é um mascareiro. Artesão. Né? Ele é um artesão. Então, foi ele que confeccionou as máscaras, né? Elas têm aquela... ela é feita de bucha vegetal invertida, todas elas. E, na verdade, é uma máscara mascarada, né? Porque a gente usa uma estrutura aqui de madeira, que já é uma máscara, e por cima uma outra máscara, que é essa bucha, né? E aí foi uma pesquisa. A máscara surgiu dos nossos improvisos, né? Um desejo de trabalhar com esse mascaramento. E aí depois a gente, conversando, a gente pensava, bom, será que a gente usa... a gente estava trabalhando com uma máscara neutra, lecoquiana. E aí a gente pensando assim, bom, mas máscara neutra, até que funciona, mas como é que a gente faz? E aí a gente conversando, o próprio Tarcísio virou e falou, bom, por que a gente não chama o nosso professor, o
né, que é a mascaria, vamos chamá-lo para fazer essas máscaras pra gente. Aí foi isso, aí a gente teve um processo com ele, mostramos o que a gente tinha ali, né, de germe, de cena, para ele ver, conversamos sobre o processo criativo, e ele junto com a Thalita foram conversando, e aí chegou-se nessa máscara, assim, e ele não faz croquis nos processos dele. Então a gente não sabia o que ia aparecer. Ele falou, eu não faço croquis, É tudo na hora. faço na hora, se não der certo eu jogo fora e faço de novo. Então a gente ficou muito tempo sem saber o que ia aparecer, né? Dessas máscaras, assim, mais ou menos. A gente ficou... Aí quando elas chegaram, a gente ainda ficou assim, né? Nossa... E agora? E elas funcionaram, assim, super bem. Assim, Tem são o trabalho lindas. de vestir a máscara, né? É difícil vestir a máscara, né? É isso, assim. Foi assim. E quanto tempo demorou o processo de construção desse espetáculo? Bom, 6 meses se for contar tudo, né? A parte... Só isso. Porém... Aquelas pessoas devem me olhar assim, meu Deus, só isso. O David que tá aqui no fundo, ele fala, só isso, gente. É muito complexo, né? Para 6 meses, eu fico imaginando, sabe? Um processo Muito complexo para 6 meses. a estrutura de vocês. Bom, a gente também, assim, doou a vida pra isso, né? Eu não consegui, minha cabeça ficava 24 horas ligada nisso, então eu só pensava isso, eu só falava disso. Catarse, né? A gente virou pessoas totalmente insuportáveis. Assim, Monotemáticas. Monotemáticas. Quando a gente saía, a gente só falava disso. Então a gente preferia sair até só a gente, porque a gente só falava disso mesmo, entendeu? Mas o Gold em si, na verdade, a gente construiu o Gold em 3 meses e meio. Mas aquele processo anterior é importante. Não, a gente estava super, pensando em fazer Saramago, super, sabe? né? Aquelas outras coisas, elas põem a gente num estágio do meio de criação. Super. A gente já tinha dado Essa start, né? Mas quando mudou o tema, a gente tinha, assim, 3 meses e meio, 4. Falou, meu Deus do céu. Foi aí, eu até desloquei. Eu queria dizer aqui que eu tive o meu disco cervical saiu do lugar no dia que a temática mudou. Eu fiquei tão, assim, né? Tenso que, pois é, fui parar na fisioterapia, enfim. Preparação corporal. Super. Tem preparação vocal desse espetáculo? Tem, né? Porque eu ia dizer. Sim. A preparação vocal foi da Helena Mauro, que é também professora nossa lá do Teatro Universitário. O sonho de todo artista é ter uma preparadora vocal. Eu queria dizer isso. É uma vantagem muito grande pra gente ali do TU, porque a formatura, na verdade, ela deixa até, assim, né... Se for um primeiro contato ali com uma produção e tal, ela te deixa muito mal acostumado, porque você tem uma equipe, né? A escola Tudo, né, David? Vamos falar isso. Furby, alô? A escola disponibiliza uma quantidade de profissionais, assim, muito... A Furby vai me matar daqui a pouco. Furby, eu não tenho nada a ver com isso. É porque o último semestre da escola, para os estudantes, é essa peça, né? O último semestre vira a peça. Então, a professora de voz, no caso, né, a Helena Mauro, que faz a nossa preparação vocal, porque a gente teria com ela aula de voz. O Tarcísio, que foi até o diretor, ele dá aula de corpo. Tem professores de interpretação que também nos ajudam, né? E para falar da Helena, ela fez com a gente um trabalho muito de desenho da voz, né? Um desenho sonoro das falas. Aquela cena ali, do carro, por exemplo, a gente fez ela palavra a palavra. Né? Exatamente. Perguntando o tempo, gente. Claro, né? Eu queria perguntar uma coisa, mas me fugiu o que eu ia perguntar. Calma, eu vou lembrar. Meu Deus. Eu tô nervosa de estar com vocês aqui. Nossa, eu que tô nervoso aqui. Então, gente, o que eu ia perguntar? Eu ia perguntar assim, se teve um momento do processo que vocês falaram assim, cara, não dá, vamos desistir desse processo, porque tem, por conta de muitas questões, às vezes conflito, ou enfim, porque rola conflito no processo, como, né, é isso, né, a gente tá no meio, às vezes depender de recursos para levar esse espetáculo, como, enfim, conta um pouco. Criar sempre é muito complexo, né? Envolve muitas coisas, o processo criativo é complexo, né?
A gente teve sorte porque acho que em cada momento uma pessoa surtou, mas as outras duas davam apoio a que surtou. Foi. Teve um Então, momento que um tava mais louco, não vou dar conta, calma, aí os dois segura as pontas, e foi... Sempre que alguém estava mais fragilizado, o resto do massa. grupo dava um suporte, então... Isso é coletivo, né? Exato, o coletivo ajudou nesse quesito. Tinha dia que um falava assim, não, hoje eu estou surtado. Aí os outros já hoje eu tô puto, entendeu? E aí ia se equilibrando, assim, né? Mas foi ótimo, assim. Entre o elenco, não teve briga, conflito nenhum, assim. Foi tudo muito, a gente se ajudou muito. E o espetáculo, ele circula... Quanto tempo de circulação? Não, mas... Vocês circularam quantas vezes já com esse espetáculo, assim? Vamos contar desde quando a gente iniciou o processo, né? Estreou. Depois da temporada de formatura, que foi na Funarte, a gente participou do Circuito Cultural da UFMG, que foram apresentações na reitoria, em 2 programas que eles têm lá, que é o Quarta, 12h30. Quarta, 12h30 e o Ao Cair da Tarde. Isso, que é quinta-feira. Aí toda quarta, 12h30, tem uma programação cultural, a universidade convida um músico, algum espetáculo, assim, aí acontece, entendeu? No auditório, e quinta também. Viemos pra cá, que foi o primeiro festival mesmo, que a gente está participando, né? Sério? Festival é o primeiro. É o primeiro. Lá, esse circuito cultural, ele é um programa recorrente, que está sempre acontecendo. E estamos fazendo inscrição em outros editais para tentar circular mais com a peça. Primeiro festival e o lotado teatro, né? Olha que beleza. Foi uma delícia. Foi lindo, foi muito legal. Muito legal. Muito massa. Eu queria perguntar, eu não sei se a gente podia finalizar já, a gente tem tempo, 8 minutos, eu acho que essa pergunta talvez vai prolongar, é a última pergunta. O que significa o espetáculo para o grupo? Ou para vocês? A gente sabe que o grupo é mais, a gente tem que afirmar isso para a galera, porque vocês só estão em 2 aqui, então são em 6 ou 7? São 5 em cena, né? Mas são 4 atores formandos mais o músico convidado. Sim. Cada espetáculo tem um músico convidado ou Não. o músico sempre fica com vocês? Não, o músico sempre está com a gente, é o Max, é sempre ele. Bom, o espetáculo... Eu peguei, né? Ele vez ou outra eu paro para pensar nesse espetáculo, assim, porque foi um processo muito recheado de dúvidas, né? Como todo processo, assim, mas ele foi... Eu acho que ele é um trabalho muito especial, assim, porque a gente vê que ele chega, sabe, assim, toda vez que a gente apresenta, ele tem um retorno do público muito interessante, muito legal, sabe? A gente, às vezes, entra na coxia, sai e pensa, nossa, hoje foi meio assim, né, e tal, não sei o quê. Mas ele sempre, eu acho que para o grupo, ele tem uma importância não só como um primeiro espetáculo profissional, né, da carreira, assim, nossa. Bom, enfim, ele tem essa importância profissional, uma relação afetiva com ele, eu acho. Eu estou criando essa relação à medida que a gente vai fazendo mais. Eu estou, sabe, assim, vez ou outra eu paro e penso, assim... nele, e eu acho que ele diz de algo que é muito caro para nós, que é muito caro para o país, com o que está acontecendo, né? Um desmonte das políticas ambientais dos últimos anos, mas é uma coisa que vem se agravando desde muito tempo, né? Então é uma vontade de dizer disso. E, bom, enfim, me ajuda aí. Você perguntou o que é o espetáculo para mim, né? Eu vou ficar no lado afetivo, sabe, Jennifer, da coisa. Que esse espetáculo para mim, eu amo muito ele, porque Gente, se a gente não for me pensar fazem chorar. Não me faz chorar. Porque agora deve fazer o quê? O último ano que a gente está envolvido com isso, né? Então, eu vejo isso como uma entrada no mundo profissional enquanto ator. Para mim é muito importante. É um primeiro contato de maneira mais consistente com o palco, então é muito importante para sentir que é isso que eu quero da vida. Então, para mim, eu amo muito estar fazendo e eu acho que é um passo importante, com os pés no chão. Sei que eu tenho muito trabalho para fazer pela frente,
mas foi um começo feliz, sabe? Nossa. Nessa carreira, assim. Então, eu tô gostando muito, tô muito feliz, satisfeito de ter companhias de pessoas que eu gosto, de estar conhecendo gente legal também através dele. Então, eu sou suspeito para falar, né? E é o espetáculo... Envolvido até a tampa, participou da criação, mas eu amo muito esse E é um espetáculo que que privilegiou a gente muito, assim, apesar do contexto da pandemia e tal, porque ele reduziu a turma, né? Somos só nós, assim, e acabou que a gente disso criou uma companhia, né? De um desejo de fazer teatro de grupo, né? Então, esse espetáculo, ele permitiu isso. Inaugurou. A gente, né? Inaugurou essa etapa. E agora é chão pela frente. Enfim, eu vou finalizando com essa fala. Eu queria... O nome da equipe do Pós-Pod... Olha, ela é muito chique. A gente, como eu falei, a gente tem a Ana, tem o David, tem o Luan, tem o Gabi... Tem a Ana Cássia e o Jack que fazem parte, só que por questão de agenda só eu e o David conseguimos estar entrevistando no festival, mas esse podcast é coletivo e ele é sobre tecer movimento com quem vem na nossa mesa, e a gente queria agradecer muito em nome do FITUB, em nome do festival, em nome da FURB TV, em nome do Pós-Pod, do curso de teatro da FURB, e... A gente queria convidar vocês, quer dar uma palavra, David? A gente queria convidar vocês para acompanharem o festival pelo Instagram, provavelmente esse podcast vai sair depois, acompanhar com a companhia de vocês, pode falar as redes sociais, se vocês quiserem, esse é o momento. Fala aí, Fernando. Isso, a gente vai estar divulgando, exato, vai estar na FURB TV. Na plataforma do YouTube, que é mais chique, vai lá pra plataforma. Né? E é isso, porque se a gente pode, vocês também podem, que estão em casa, porque é sobre tecer movimento, arte, né? Muito obrigado, Jennifer, muito obrigado a toda a equipe. Vamos acompanhar, sim, o FITUB, né, o festival, vamos acompanhar o podcast também. A gente, no caso, parte do elenco do Gold, né, que é um espetáculo de formatura do TU, da UFMG, também está formando uma companhia, né? Eu, Vitor e a Ana Luísa, que é a Cia Tuk Tuk, @Cia Tuk Tuk, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, Sim, @Cia Tuk Tuk com K. E só agradecer, a estrutura de vocês é impressionante, o festival tem um nome, não é à toa. É isso, obrigado, gente. Obrigada, Valeu. Paulo, pra gente.